come couve-flor, tudo isso serve como alimento para essas bactériazinhas. E aí entra o que você falou. Uma pessoa que come sujo, né, vamos falar um termo bem popular, a vida inteira, a hora que vem o disparo da fome, ele não vai pensar em comer um prato com arroz, feijão, carne, legumes, saladas. Ele vai lembrar daquilo que o intestino comanda. Mas sabe por que eu te perguntei isso? É porque eu acho que está sendo alterado dentro de mim mesmo. Antigamente, eu não tinha necessidade nenhuma por doce. Eu olhava um doce e, cara, sabe o que era o desejo zero de comer doce? Eu não tinha. Eu passava anos sem comer doce. Um chocolate. Chocolate eu gostava, mas que hora que você vai comer esse chocolate? Ficava lá, eu não achava uma hora para comer isso. E de um tempo pra cá eu percebi que eu tenho criado um desejo enorme. Eu vejo doce assim, mano, sabe? É isso que tá acabando com você, Roberto. Você entendeu? Tipo assim, isso mudou em mim. E de pouco tempo pra cá, sabe? Eu comecei a comer muito mais doce e agora eu viajo no doce, sabe? Para, que Robert, para. Olhar o doce e o desejo de tomar, sabe? Falar assim, caraca, é a coisa que meu olho brilha ali. Deixa eu te dar um insight sobre o que você falou. Existe um quadro, ele não é tão incomum, chama neuroglicopenia. São 3 palavras juntas. Neuro vem de neurônio, glicose, penia significa pobreza, pouco. Tem algumas situações que quando você tem deficiência de 2 minerais, principalmente, que é o vanádio e o cromo, você dificulta essa entrada de glicose onde? Nos neurônios. E aí cada vez mais ele pede mais, entende? É como você está tentando falar com uma pessoa e está tendo muito barulho, você vai gritar com ela cada vez mais. Então muitas vezes a pessoa começa a desenvolver essa apetência pelo doce, porque o cérebro, as células nervosas, os rins, as hemácias principalmente, elas se alimentam predominantemente de glicose. Então, em hipótese alguma, a glicose é do mal, ela só não pode ficar alta demais. E outro grande problema é dopamina. O doce tem esse papel de liberar dopamina. Então, é como se tivesse faltando a dopamina no cérebro. Falou, ops, qual que é a forma mais fácil da gente aumentar isso? Com o doce. E o problema do hábito também. Agora, um detalhe. Eu gosto muito de sabor doce, mas eu gosto das frutas. Você quer uma dica? Come fruta gelada. Congelada, se você puder. Ou gelada. Abacaxi, melancia gelada, laranja gelada, fruta congelada. Porque, mas e a frutose? Não, essa frutose que você vai ingerir comendo a fruta, ela é pouca. Se comparado, por exemplo, o cara que vai lá tomar uma jarra de 1 litro de suco de laranja. É totalmente diferente. Inclusive, tem algumas pessoas que tacam pau em frutose, mas nós estamos falando de uma outra frutose, que é a frutose comercial, que é tirada do milho, que é usado no caro. Lembra aquele caro? Tô ligado. É diferente. Ou do próprio açúcar. Quando você pega uma molécula de açúcar de mesa, esse açúcar cristal que nós usamos, o nome dele chama sacarose. Então ele é um disacarídeo, ele tem 2 moléculas de açúcar. Ele tem a glicose e tem a frutose. Essa frutose aqui sim, essa faz mal. Inclusive, muitas pessoas têm problema de hipertensão por um mecanismo indireto, que é causado pelo excesso de frutose, que por sua vez aumenta o ácido úrico. O que é que o ácido úrico faz? Ele joga os níveis de óxido nítrico lá para baixo. Os nossos vasos sanguíneos, Roberto, ele funciona como se fosse uma via. E são vias mesmo. Só que se porventura essa via não dilatar no momento certo, com a presença do óxido nítrico, infelizmente a sua pressão arterial aumenta. E às vezes o cara desenvolve uma hipertensão, começa a tomar um remédio hipertensivo, mas mal saber que é o excesso de açúcar que ele ingere. E muitas vezes não é só açúcar de mesa, carboidrato simples mesmo. Mesmo que ele coma algum alimento que é de sabor salgado, vamos pensar pão, pizza em excesso, ele está provocando uma hipertensão por excesso de ácido úrico. Pedra nos rins. Às vezes eu canso de ver, que eu sempre peço esse exame de urina para os meus pacientes, tá lá, cristais de urato na urina. Esse cara é um forte candidato a desenvolver pedra nos rins. E outro grande problema, esse excesso de ácido úrico também lesa os neurônios pela toxicidade dele. Então, eu te falo assim, toma cuidado com os doces. Agora, um outro conselho. Para quem está nos ouvindo. Quer comer alguma coisa doce? Coma próximo de um horário que você vai fazer exercício físico. Por quê? Você vai ter um disparo de glicose, de insulina junto, porque a insulina é um hormônio que faz esse controle, né? É lógico que o mecanismo é bem mais complexo, mas eu estou resumindo. Se tiver demanda energética, você direciona essa glicose para o músculo. Mas geralmente as pessoas gostam de comer doce que horário? À noite. E esse é o problema. Não só doce, carboidrato em excesso. Nesse momento, por um mecanismo do ciclo circadiano, que são as 24 horas do dia, que nosso corpo entende, ele quer entrar em repouso. Então não tem demanda calórica, não tem exercício. Então para onde que vai essa glicose? Para o fígado,
para ser convertida principalmente em gordura. Esse é um dos problemas que nós estamos vendo pessoas relativamente magras, mas com gordura no fígado, a famosa esteatose hepática. Porque à noite o corpo está em repouso e ele está comendo muito carboidrato. Fora a questão de acumular gordura na região do abdômen, tanto externa, que a gente chama de subcutânea, como no meio das vísceras. E o cara fala, não, mas eu como direitinho e tal. Eu sei, meu querido, só que à noite você está jogando carboidrato num horário que não deveria. Aí tem algumas pessoas que estão nos ouvindo e pensam, mas e o cara que treina de manhã? É diferente. É diferente, principalmente o tipo de carboidrato que ele consome e qual horário. Um dia mesmo nós estávamos conversando, você falou... Com um carboidrato saudável à noite. Saudável. Né? E esse à noite que eu tô falando, não é 11 horas da noite o cara come lá na cama, não. Mais cedo. Pra dar tempo de começar essa digestão e depois a pessoa ir dormir. E sempre associado com fibras e proteínas de digestibilidade melhor. Inclusive até esse é um quesito das pessoas que estão nos ouvindo, já vai uma dica, escolher bem qual tipo de proteína que você vai consumir à noite. Quem aqui nunca foi na churrascaria à noite e fica passando mal depois? Porque a quantidade de carne que se ingere é muito maior, né? Principalmente porque você está instigado, geralmente a hora que você começa a comer você está com fome, e você come muito mais do que o normal. Né? E o corpo não quer mexer com aquilo, ele quer descansar. E aí naquele momento ali ocorre um sequestro. O que é sequestro? É jogar muito sangue para a região do peritônio, para o intestino, para o estômago, e a pessoa começa a ter problemas. Inclusive, se forçar um exercício físico, ele pode passar mal, chegando até ter convulsão, porque não tem sangue tendo prioridade para a parte cerebral, e sim para a região do intestino. Essa é uma das respostas porque a pessoa fala assim, não, o cara comeu e foi ter uma relação sexual, passou mal, morreu, ou foi correr, foi fazer qualquer coisa. Não é pela comida em si, mas pelo momento. Porque não tem uma prioridade de sangue para os neurônios. E a prioridade é o intestino. Caraca. Você acabou de salvar minha vida. Porque, né, eu vou lá, chamo o Bianco quando eu vou na churrascaria. Depois eu falo, não, mas agora foi bom pra você. Agora... Quase morreu. E eu falo assim, o que é isso, rapaz? Quer um conselho? Faz antes. Não tem problema. E é a melhor dica, que você já recebeu adiantado. Pronto, acabou, né? Ô, Elimar, e agora falando assim, porque a gente tem... Antes de você perguntar, Robertinho, eu gostaria muito de pedir pra galera deixar o like na live aí. Boa! A gente tá com 90 pessoas ao vivo aí, então vamos dar o like aí, vamos crescer essa live aí, gente. Assunto aqui de utilidade pública, né? Um assunto que a gente trouxe pra vocês aí, pra melhorar a vida de vocês. Se for fazer uma consulta dessa aí no particular, você vai gastar uma nota, mano. Você pode fazer foi só falar aí, já bateu as 100 pessoas aí, então continua... dando like aí. Se você for fazer isso no particular, você vai gastar uma nota. Você pode fazer uma consulta aqui na faixa, né? Com certeza. Apesar que até isso eu acho que tá mudando, viu, Elimar? Porque o nutricionista não basta ser mais só um nutricionista, né? O nutricionista hoje, às vezes, ele tem que ser um conselheiro de educação física, às vezes ele tem que dar dicas de culinária também, né? Dicas hormonais, né? Não basta ser só um nutricionista mais, é complicado. Na verdade, até nós conversamos isso no início do podcast, muito boa sua colocação. Tudo evolui, né? Imagina o mecânico de antigamente, que pegava a chave de fenda e encostava ali no motor para ver barulho. Isso não existe mais. Hoje existem os rastreadores, né, que você coloca, você olha se tem algum problema no sistema eletrônico e por aí vai. E subdividiu muito, né? Hoje dentro de um auto center, tem o cara que mexe só com roda, tem o cara que mexe só na injeção eletrônica, tem o outro que mexe na parte de motor e subdividiu. Então a área de saúde é a mesma coisa. Só que no caso de um carro, você pode arrancar peças. O ser humano não, é tudo interligado. E hoje já tá valendo muito isso, né? E graças a Deus tem muitas pessoas da mente aberta sobre a questão da equipe multidisciplinar. E me admira muito que mesmo isso evoluindo, ainda existe muita guerrinha, você entende? Olha, porque tal profissional é isso e aquilo. Não, o corpo é um só. E a gente tem que saber entender e abordar tudo aquilo que é pertinente à nossa área, mas sempre fazendo interligação. É o que eu mais faço. Muitas vezes eu peço lá uma sequência de exames e eu encontro fatores que fogem da minha alçada, eu encaminho meu paciente. Por que não? Né? Porque nós queremos o bem-estar desse paciente em questão. Por exemplo, eu sempre falo disso aqui, e você disse que mudou muito. Antigamente, você não via nutricionista falar em exames laboratoriais. Não. E hoje tem muita gente que ainda acha que não. Os próprios profissionais acham que não precisa de fazer isso. Tio Ró, como é que eu vou fazer uma abordagem para saber como é que tá a questão dos seus déficits? O que você tem de problemas relacionados ao que você está ou não consumindo. Então não é simplesmente sentar e montar uma dieta, tá aqui, tchau, obrigado, vai lá emagrecer ou vai lá ganhar massa muscular. Isso vai muito além. A primeira geração de Nutri, lá 1990 ali, era só isso. Só receita, né? Só Tipo, só uma dieta. Mais Como nada. aqui, ó, come isso aqui.
Tanto é que vocês vejam, eu falei isso aqui outras vezes, eu me preocupo tanto com a parte de avaliação física, que hoje, graças a Deus, na minha cidade eu sou referência, porque eu gosto de investir em equipamentos, e às vezes só uma avaliação física que eu faço, e se a pessoa tiver consciência, obviamente, eu começo a explicar, ele já entende que caminho que ele está indo. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma circunferência abdominal quase de 150 centímetros, que é o tamanho da fita métrica. Vamos imaginar uma pessoa que na hora que eu faço uma ultrassom dele, a musculatura está toda impregnada de gordura, que a gente chama isso de mioesteatose. Não sei se vocês lembram lá que a esteatose hepática é a presença de gordura no meio do fígado. Não pode. Mas tem pessoas que também, devido perder muita massa muscular, a falta de exercício físico, uma dieta muito lotada de carboidrato, às vezes ele tem uma dimensão, ele fala assim, não, tem 10 anos que o meu peso é o mesmo. Eu sei, meu querido, mas tem 10 anos que você está trocando gordura. Trocando músculo por gordura. Você faz ultrassom, você vê a gordura entremeada ali no músculo do cara. E essa pessoa muitas vezes não tem força. Mal sabe ele que ele tem uma dimensão de braço, de coxa grande, mas boa parte das fibras ali está impregnada de gordura. E fora a questão que existe dentro da cinesiologia, que a gente estuda, é que também a pessoa não trabalha, ele perde inteligência muscular. Mas a gordura entremeada na fibra, ela tira a força muscular? É, porque você olha uma dimensão de um membro, vamos supor, uma coxa. O cara tem lá, na medição que a gente chama de distal, que é mais próxima do joelho, sei lá, 56 centímetros, 68, 70 aqui de proximal, perto do glúteo. Mas quando eu passo a ultrassom, essa pessoa tem uma carga muito grande de gordura debaixo da pele, que a gente chama de subcutânea, e também no meio das fibras. Ou seja, o que promove força, na verdade, não é só tamanho de membro. Tanto é que você observa em alguns esportes, como por exemplo o jiu-jitsu, o kung fu, você então a questão é que o músculo ali é pequeno, o músculo não é grande. Perfeito, na proporção de fibras musculares e principalmente fibras de contração rápida, que promovem força, ela é baixa. E existe também a pessoa que é destreinada. São dois fatores ali que são concomitantes que levam essa pessoa a não ter força. Tanto é que você observa que a pessoa entra aí, sei lá, seus 50 anos de idade, não tem força pra nada. Não dá conta de subir uma escada, não dá conta de sentar num carro e sair, tomar um banho, 60, 70 anos de idade. Isso é progressivo. Por quê? Porque ele nunca faz uma avaliação para ter uma noção de o que está acontecendo. E dentro desse contexto é onde que a gente fala que a musculação é uma das melhores ferramentas para prevenir esse quadro. E um detalhe, você fez uma colocação muito interessante. Quando a pessoa começa a impregnar isso de gordura, entra um segundo quadro chamado sarcopenia. A palavra sarcopenia vem de sarcômero, que é uma unidade funcional das fibras, e penia, pobreza. Então ele tem uma perda muito grande de massa muscular e vai trocando por gordura. Inclusive, tem casos até muito interessantes, a pessoa, sei lá, ele some. Tava fazendo consultoria, tava bonitinho, de repente ele para com tudo. Quando ele volta, que eu faço uma comparação, eu falo, olha o que aconteceu, ó. A coxa da pessoa diminuiu de tamanho, mas no meio das fibras, que estava tudo azul, porque a coloração é azul das fibras, fica toda impregnada de branco. Ou seja, onde você perde massa muscular, há uma tendência natural de você acumular gordura. A carne fica tipo igual quando a gente vê aquela picanha que eles falam que é boa, é marmorizada. Marmorizada. A população tá virando gado hoje. Tanto é que na forma de tratar esse gado é isso. O gado fica parado, né? E come muito. Principalmente carboidrato, porque ele ganha peso, mas no meio da massa muscular dele, que é músculo, ganha também muita gordura e fica uma carne muito macia. Para ser abatido. E o que é o grande problema? As pessoas esquecem. Agora há pouco nós não falamos da BDNF, da irisina e de outras miocinas que a musculatura promove. Se ele não movimenta essa musculatura, principalmente contrações vigorosas, e a gente fala muito da musculação, mas não precisa ser necessariamente a musculação, tem um leque muito grande de opções de exercício físico que a pessoa possa fazer, ele vai diminuindo a produção dessas substâncias. Só para vocês terem noção, excesso de gordura no nosso corpo é problemático por uma série de fatores. Uma delas é que existe uma substância que a gordura produz, mas o músculo também produz, chamada adiponectina. Inclusive é um dos hormônios mais abundantes no nosso corpo. O que a adiponectina faz? Ela melhora a sensibilidade à insulina. Esse é um dos problemas de muita gente. Olhar lá na hemoglobina glicada, que é um dos exames que a gente sempre pede. Ah, tá 5.8, 6.0, 6.2. Ele já recebe um diagnóstico de pré-diabetes. E às vezes você olha para a pessoa e fala, mas por que essa pessoa tá assim? É porque ele não tem massa muscular para controlar essa glicose que está circulando e ele tem baixa produção de adiponectina. E olha que meleca. Quando ele começa a aumentar a gordura corporal, necessariamente a pessoa não precisa estar com 130 quilos. Pode estar com 70, 80. Ali, uma mulher 68, 70, um homem na casa de 90, 100, mas a proporção de gordura perto da massa muscular, a proporção é muito grande de gordura. E essa gordura é inflamada. Então, a adiponectina que era para ser produzida não é, e aí muda todo o contexto. Aí ele produz NF-kappa-beta,
fator de necrose tumoral, algumas citocinas pró-inflamatórias como interleucina 6, e esse cara ele fica inflamado o tempo todo. E aí a resistência insulínica vem. E da resistência insulínica pula para diabetes, estimula o câncer, o infarto, AVC e por aí vai. Só pra você... Desculpa. Só pra você continuar. Não, pode falar, pode fazer pergunta. Não, é porque assim, eu tava pensando aqui, hoje, cada dia que passa, com os avanços na medicina, as pessoas vivem mais, né? Já temos aí pessoas que vão chegar, quem sabe, até 150 anos aí. A medicina tá avançando, né? E diante do que você tá falando, assim, eu acho que, não sei se você concorda, é questão de saúde pública, assim, do governo, ter que se juntar, talvez, o Ministério da Saúde com o Ministério do Trabalho, e igual a gente tem universidades federais aí, a gente passar a ter academias federais, onde as pessoas vão ter que ser obrigadas, não, né? Mas vai ter que ter uma academia ali, uma propaganda forte para que o trabalhador, para que as pessoas possam ir na academia, Tira um tempo, né? Sem que hoje a academia é uma parada cara. Né, pobre não consegue pagar academia mais. Hoje academia, eu acho que a mais barata aí que você vai ver aí é R$150 aí o mês. Né? Tem academia aí de 1.800, 700, 500 reais o mês. O cara não dá conta de pagar academia. Tem essas academias que a gente vê no meio da rua aí, né? Essas academias que não tem peso, o cara usa só pra dar uma movimentada. Mas você concorda com isso aí? Você acha que eu tô pensando num caminho... lógico isso aí? Sua linha de raciocínio ela é perfeita. Eu vou te explicar por quê. Isso aí chama prevenção. Nós não estamos falando de demência, de depressão, de suicídio. O exercício físico ele tem essa finalidade. A pessoa pensa, puxa, eu tô cansado, eu vou lá puxar ferro. É lógico que a musculação não é só isso, tanto é que eu bato muito nessa tecla. Tem pessoas, quando a gente fala pra ele fazer uma musculação, ele acha que tem que chegar lá e levantar os pesos toda a academia. Não é isso. Hoje tem várias técnicas que você trabalha, inúmeras variáveis dentro da musculação, visando saúde, melhoria de flexibilidade, força, mobilidade. E tem gente que vai se enrijecendo todo. Igual você falou, o cara é trabalhador, ele pensa assim, não, mas eu já movimento muito. Sim, só que são exercícios diferentes quando você vai pra academia. E as pessoas confundem atividade física com exercício físico, que não é a mesma coisa. E é a ferramenta para corrigir. Eu falo pra você, Tchau, que muitas vezes chegam pessoas pra mim totalmente sedentárias. E eu recomendo, falo, ó, procura esse colega meu que é personal e tal, vai começar a fazer exercício físico. Quando ele volta, os exames dele mudou muito. Às vezes a pessoa está tomando algumas medicações, como por exemplo, para reduzir níveis de colesterol, as famosas estatinas. Às vezes tomam 3 medicações para baixar a pressão arterial. Sei lá, toma lá um beta-bloqueador, um diurético, um inotrópico e por aí vai. Ele começa a tirar isso. O médico analisa e fala, não, realmente, você não tem necessidade mais de continuar. Simplesmente porque ele começa a fazer exercício físico. E isso que você falou é possível se o governo quiser. Mas, infelizmente, nós temos uma queda de braço, que não é, como se diz, nada escondido para ninguém, de que existe um interesse da indústria farmacêutica. Eu não sei aqui na cidade de vocês, mas na nossa cidade, lá chega a abrir 4 farmácias numa esquina só. Aqui também. Olha, peraí um pouquinho. Será que esse povo tem público para isso? Pior que tem. Tem. Principalmente esse público aí do 40 mais, 50 mais. E aí nós que temos essa responsabilidade de trazer informações para as pessoas, nós dizemos que conforme o jeito que você vive hoje, você pode sim transformar num cliente disso. Não estou dizendo que a pessoa não possa precisar de um remédio ou outro, mas eu digo remédios para tratar doenças crônicas não transmissíveis, como as que nós sempre falamos. Hipertensão, diabetes, níveis de colesterol muito alto, apesar de que depois nós vamos falar um pouquinho sobre colesterol. O colesterol por si só não é vilão, existem outros marcadores ali que tem que ser contemplados. Já que eu toquei no assunto, vamos embora aprofundar. Existe uma estrutura chamada lipoproteína A, que ela tem a ver com questão genética. Tem gente que já nasce com um distúrbio. As referências geralmente ficam em torno de 30, tem gente que chega a 90. Então, de nada adianta ficar baixando colesterol ali. Ah, que gracinha, tá aí, tá abaixo de 190, como pede a literatura. Mas você olha, os níveis de lipoproteína A é muito alto. Então, é uma fração extremamente heterogênica, que formam as placas que entopem os vasos. Segundo, existem 2 apolipoproteínas, a apolipoproteína A1 e a B, que você tem que ter uma proporção bem maior. Você tem que ter muito mais ApoA1 do que ApoB. Eu sempre digo que tem que ser 2:1. E não é tão fácil a pessoa conseguir isso. Você tem que ter muito mais ApoA1 do que ApoB. Porque a ApoB, ela tá caminhando junto com as LDLs. E o grande problema que muita gente negligencia, beleza, o colesterol tá 190, bate palma, vida que segue. Não. Vamos olhar outras coisas. Vamos ver fatores inflamatórios, vamos ver a homocisteína, que é uma substância que está muito ligada a eventos de problemas cardiovasculares, porque ela lesiona as paredes dos vasos. Isso chama disfunção endotelial. Vamos olhar
como é que tá a relação HDL e triglicérides, porque se a pessoa tem um HDL baixo e triglicérides alto demais, o tipo de LDL que ele tem, ela é uma LDL pró-aterogênica. E hoje, graças a Deus, no Brasil, nós já temos condições de fazer a análise da LDL oxidada. Porque muita gente tem a LDL como vilã, mas não é bem assim. Existem várias classes, apenas 3 delas que podem provocar essas placas, se ela tiver pequena, densa e oxidada. E tudo isso tem a ver também com dieta, não é só questão genética. Ok? Total. Tem muita gente que terá colesterol normal e vai infartar do mesmo jeito. Às vezes, quem está acompanhando não bater em cima desses outros pontos que são protetores do sistema cardiovascular. Inclusive esse que você disse, que é o exercício físico. Aí, ó, os caras comentou aqui, ó, gordão quer obrigar as pessoas a ir pra academia. Cara, autoritarismo que é bom, tá vendo? Tem autoritarismo. Não, e a parada que é bom, o velho. seguinte, eu já falei isso várias vezes. Façam o que eu digo, não o que eu faço. Né, eu não sou o melhor exemplo pra ninguém, mas eu posso dar boas ideias. E a hora que você falou isso, Cabeleira, da academia, eu pensei numa parada muito louca. O que você pensou? Que é tipo assim, você já viu que tem tipo tipo uma bolsa lá pros alunos, me foge o nome agora, pé de meio, alguma coisa assim. Isso. Que se o menino for pra escola e tal, e for na escola, a família recebe um benefício ali, né? É um incentivo pro moleque desenvolver a educação dele, Sim. né? Cara, se qualquer benefício você tem, pô, cria essa educação aí, ou cria essa academia, ou alguma forma de estímulo pro cara, e fala, ó, você vai lá, você vai ter que fazer. Pro Estado... investir nisso é igual investir em